O assunto do vídeo de hoje é o credo político, parte 2, continuando o vídeo anterior, sobre a crença política do liberalismo clássico. Esse é um assunto que faz parte da playlist de economia, mais especificamente da playlist de História do Pensamento Econômico, uma introdução. Eu estou utilizando este livro aqui, ó, História do Pensamento Econômico, do Hunt, que é um livro que tem um viés mais socialista. Eu percebo isso pelo vocabulário utilizado e pela forma como é construído o texto, como foi construído esses textos de um modo geral, dá para perceber isso. Ele tem um viés mais à esquerda, mais marxista. Por isso que eu coloquei como introdução apenas, eu quero encontrar um livro mais robusto depois. Bom, eu já gravei uma parte 1 dessa crença política, né? Porque liberalismo clássico, este livro aqui divide a crença deles em 3 partes. Então, a crença psicológica, a crença econômica e a crença política, ou credo político, né? E conforme eu já disse no vídeo 1, ou na parte 1, que é sobre a crença política, as doutrinas econômicas e populacionais do liberalismo clássico desdobram-se naturalmente num credo político que rejeita o Estado ou o governo, considerando um mal tolerável apenas, quando não houver outra forma de evitar um mal maior. Então, a crença política do liberalismo clássico enxerga o Estado como um mal tolerável, não vê o Estado, a máquina estatal, como algo bom. Isso eu já disse ou já comentei lá na parte 1. Agora a parte 2 eu quero finalizar esse texto, tem 1, 2, 3, 4 parágrafos sobre a crença política. A forma como os liberais clássicos interpretaram a teoria de Smith a respeito das 3 funções de um governo deixou claro que não hesitavam em endossar os atos de um governo paternalista, desde que esses beneficiassem os capitalistas. E assim a doutrina do laissez-faire, até então entregue aos cuidados de intelectuais como Adam Smith, passou para a custódia dos homens de negócio, das indústrias e dos porta-vozes que o assalariavam. Isto porque, também no vídeo 1, eu comentei sobre qual é a visão dos liberais clássicos sobre as funções que os governos deveriam exercer. E aí tem algumas, não vou mencionar aqui novamente, dá uma olhada lá no vídeo 1. De início, a exigência de que o governo protegesse o país contra ameaças externas foi estendida no final do século XIX, de modo a abarcar também a proteção ou mesmo a ampliação dos mercados externos através da coerção militar. Isto porque proteger o país era uma das funções básicas lá da parte 1 do vídeo 1. Eita! Em segundo lugar, a função de proteger os cidadãos, né, a segunda função do Estado, contra injustiças cometidas por outros cidadãos, ganhou uma nova conotação: proteger a propriedade privada, garantir o cumprimento dos contratos e preservar a ordem interna. E por fim, proteger a propriedade privada, sobretudo a propriedade de fábricas e equipamentos, é evidentemente o mesmo que assegurar a condição sine qua non do capitalismo, sem a qual, né, não é possível. Por serem os proprietários dos meios de produção. Olha só, aqui que você percebe que esse livro é de teoria marxista, né? Vocabulário meio de produção você encontra lá no Capital do Karl Marx. Os capitalistas também, os capitalistas detinham o poder político e econômico. Atribuir ao governo a função de proteger as relações de propriedade significava atribuir-lhe a missão de proteger a fonte de onde emanava o poder que fazia os capitalistas a classe política e economicamente dominante. A função de zelar pela execução dos contratos era também essencial para o bom funcionamento do capitalismo. Essa questão de contratos também já tratei em outros vídeos aqui, baseado neste livro, né? Que é o que difere, é o que existe também de grande diferença entre esse período do capital e o período medieval. O período medieval não era basicamente por meio de contratos. Essa ideia de contrato é mais recente. A complexidade da divisão do trabalho, da organização e da coordenação de produção, bem como os investimentos colossais do capital em muitos empreendimentos comerciais, requeriam a existência de mecanismos que assegurassem aos capitalistas o cumprimento de seus compromissos contratuais. A noção medieval de que os costumes e as circunstâncias particulares a cada caso definiam as obrigações dos indivíduos havia se tornado incompatível com as necessidades do capitalismo. Em vista disso, a execução dos contratos, indispensável para o funcionamento do sistema capitalista, transformou-se em dever do Estado, exercido por meio de coerção. A preservação da ordem interna sempre foi considerada uma função necessária. No final do século XVIII e no princípio do século XIX, final do século XVIII ele finaliza em 1800. E princípio do século XIX, então os primeiros anos entre 1800 e 1900.
primeira, segunda década de 1800. Contudo, a defesa no final do século XVIII e no princípio do século XIX, contudo, a defesa da ordem interna significou, na maioria das vezes, o esmagamento brutal dos movimentos sindicais. Veja aqui, mais uma vez, citação de movimentos sindicais, mostrando o texto de teor marxista. Ou, no caso específico da Inglaterra, do movimento cartista, que eram encarados pelos capitalistas como sérias ameaças às suas lucrativas e atividades. Por fim, a função de erigir e manter as instituições e obras de interesse público foi... então aqui é a terceira função. Aqui ele está fazendo um paralelo entre as funções que eu mencionei no primeiro vídeo, as funções que os liberais clássicos tinham do governo, ou seja, sua visão política. Então a primeira era... vou repetir aqui, que eu acho que vale a pena, né? Apesar de que eu não queria, mas vou repetir. Então a primeira função do governo era de proteger o país contra invasores estrangeiros. A segunda é proteger os cidadãos contra injustiças cometidas por outros cidadãos internamente, né? E a terceira de erigir e manter instituições e obras públicas. Então essas são as três funções do governo para os liberais clássicos, né? E aqui ele só está dando uma outra roupagem, dizendo em que momento que isso se transformou, que deixou de ser apenas essas três funções e passou a proteger os capitalistas. É isso que ele está tentando dizer. Por fim, a função de erigir e manter as instituições e obras de interesse público foi interpretada de um modo geral como a função de criar e manter instituições que fomentassem a produção e as operações comerciais. Incluía-se aí a função de garantir a circulação de uma moeda estável e uniforme, a padronização dos pesos e medidas. Ai, cara, é triste ler esse tipo de obra, né? A padronização dos pesos e as medidas e a criação dos meios físicos necessários à condução dos negócios, como estradas, canais, portos, ferrovias, serviços postais e outros meios de comunicação. Cara, esse tipo de livro com teor marxista é tão ideológico, é viajado demais. Mas eu me propus a fazer uma introdução assim, então eu vou fazer. Embora a maior parte dessas empresas de serviço fosse propriedade privada, os governos capitalistas geralmente arcavam com os trabalhos de construção e manutenção, que era através de subsídios financeiros a empresários privados que eram assumindo diretamente a realização desses projetos. Do que foi dito acima, conclui-se que a filosofia... Olha só, vamos ver a conclusão então que um livro de ideologia marxista tem a nos dizer. Do que foi dito acima, conclui-se que a filosofia liberal clássica do laissez-faire, livre mercado, né, condenava a interferência governamental nos assuntos econômicos somente quando esta interferência prejudicava os interesses dos capitalistas. Por outro lado, acolhiam com satisfação e até mesmo reivindicavam interferências paternalistas, ou seja, aquelas da Idade Média, nos assuntos econômicos que estabilizassem os negócios e ampliassem as possibilidades de lucro. Então, esta é a conclusão sobre a crença política dos liberais clássicos, que isso de acordo com o viés marxista, que foi o viés que eu aprendi na maior parte do tempo na faculdade. Beleza? Eu fico por aqui no vídeo, espero que tenha entendido minimamente o que é esse credo político dos liberais, do liberalismo clássico ali do século XVII. Valeu, século XVII e XVIII.